Que a bênção, a misericórdia e a graça do Senhor nosso Deus e o livramento do Senhor esteja sobre sua vida, sua casa e sua família. Em breves palavras eu quero aqui apenas ler, porque o meu ler, a Bíblia Sagrada, vai justificar, vai esclarecer muitos fatos que temos ouvido falar, ouvido se comentar. Então a palavra do Senhor começa dizendo, Joel capítulo 1, o versículo 30 diz, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Ou seja, pessoas estão aí falando a ciência sobre o que está acontecendo com o sol, o que está acontecendo com a lua. Mas eu já disse a vocês, e não canso de dizer, que a Bíblia ela tem resposta para todas essas coisas. Nada do que se acontece não se há uma resposta. Se há. Agora, algumas respostas pode ser que depois o Senhor faça entender. Mas muitas o Senhor ele esclarece. Aqui no sermão profético do Senhor Jesus, em Mateus capítulo 24, então ele começa a falar muitas coisas, mas eu quero falar alguns pontos que o nosso Senhor Jesus Cristo fala. Ele diz aqui versículo 22, Mateus 24, tem o versículo 22, mas vou ler alguns versículos antes, o 4 que diz, e o Senhor Jesus respondendo disse-lhes, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E será que na história a gente não já ouviu personagens assim? Sim. Se vocês pesquisarem no Google, vão ver várias pessoas dizendo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, e que até já morreram. Então isso aqui já está acontecendo. O versículo 5, o Senhor Jesus disse, porque muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. O versículo 6 fala, e ouvireis de guerra e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Ou seja, o Senhor está dizendo, vocês ouvirão, vocês verão, ouvirão rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister, ou seja, é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Aí aqui eu pergunto a vocês, tem acontecido ou não tem acontecido? Aquela guerra de mais de anos que já perdura em dois países, reino contra reino, nação contra nação, fomes, por que está aqui no plural? Porque tem gente que tem fome e sede de justiça,
Tem gente que tem fome também da barriga de comer. Tem gente que tem, vamos dizer, desejo de se ter um emprego, uma coisa, e a situação anda muito difícil. Aqui diz, haverá fomes, pestes, e porventura não tem tido pestes, não teve, vamos dizer, o Aedes aegypti, que trouxe a chikungunya, que trouxe o Guillain-Barré, que trouxe a febre amarela mortal hemorrágica, e depois se levantou o coronavírus e matou muita gente, e agora uma nova praga na Índia, mais mortal e letal ainda. Aí isso é coisa, alguém pode dizer, mas isso me assusta. Aí eu lhe pergunto, é melhor você pesquisar e saber a verdade? Ou você ficar desprevenido da realidade das coisas? É claro que eu não estou falando para assombrar ninguém. Mas eu estou dizendo o que a Bíblia fala e que não se ouve dizer que o Senhor Jesus falou essas coisas. É esse o meu papel. Falar o que a Bíblia diz. E qual é a melhor forma de o Senhor me dar livramento nessas coisas? Será que o Senhor não tem mais bênção? Tem bênção. O Senhor, eu sempre digo, tem bênção, tem vitória, tem livramento, tem salvação, o Senhor guarda o lar, edifica o lar. Feliz é o homem que, como diz, tem uma casa edificada no Senhor. Feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Tudo está escrito, sim, tem promessas. Enquanto estamos no tempo da graça, elas são possíveis acontecer, todas elas. Mas eu também não posso deixar de mencionar o outro lado. Porque se eu deixo de mencionar acerca da doutrina, acerca da vontade de Deus, acerca do que ele falou nos tempos apocalípticos, o que ia acontecer, acerca de outras coisas mais que não agrada a todo o público, então eu mesma, como diz, o Senhor vai requerer de mim. Então é responsabilidade de todo pregador falar a Bíblia como ela é. Mostrar que o Senhor Jesus é bom, sim. Mostrar que ele nos pune pelo pecado, sim. Mostrar que ele é misericordioso, também. E que na sua misericórdia está a vida. E o choro pode durar uma noite, ou seja, um período de tempo que só ele determina. Mas a alegria vem ao amanhecer. Um dia a coisa muda. Mas o que é que eu preciso fazer da minha vida? Uma coisa que eu sempre toco na mesma tecla, porque não é diferente, é a pessoa vir verdadeiramente para o Senhor, sem hesitação, sem frivolidade, sem parcialidade, sem, vamos dizer, dúvida alguma, e vim de bom grado. Então isso, o Senhor que mais espera de nós, e ele mais se agrada. O versículo 7 diz, de Mateus 24, se levantará nação contra nação, reino contra reino, fomes, pestes, terremotos, em vários lugares, terremotos, sim, em países que eram muito bem estruturados e que se até assim diziam, nós somos estruturados demais. E houve terremoto? Houve. E aqui no Brasil, sismos de terra, barragens, enchentes,
Mas aí o povo acha que é só a natureza. Continue achando que é só a natureza. Mas saiba que a natureza foi criada por Deus também. Que ela de si só ela não existiria se o Senhor não a criasse. Versículo 8, o Senhor diz: mas todas essas coisas são o princípio das dores. Versículo 9, então vos hão de entregar para serdes atormentados, matar-vos-ão e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Ou seja, tem pessoas, já ouviu relato de cristãos em alguma parte do mundo sendo mortos só por causa da fé no Senhor Jesus? Pois é, já está existindo. Louvado seja o nome do Senhor, porque o Brasil é um país que eu digo que é uma bênção de Deus. Agora, uma coisa eu falo, os erros, o excesso, como diz, de liberdade, que não é nem excesso de liberdade, mas libertinagem e tantas outras coisas, o Senhor não vai deixar de graça para ninguém. E é bom todos saberem disso. Versículo 10. Nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros se aborrecerão. Estamos nesse tempo onde pessoas se desentendem, onde pessoas se escandalizam com outros que eram seus tutores na fé ou na casa do Senhor. Mas acontece que nós não devemos ficar estarrecidos, mas nós devemos estar conscientes. E devemos também, principalmente, olhar para a nossa própria vida, porque o erro qual você se escandaliza poderia vir de qualquer um, de você, de qualquer um. Quando um dos discípulos traiu o Senhor Jesus, não estava predito o nome Judas, não. Poderia ser qualquer um outro. Mas quem deu lugar? Judas. E Judas teve oportunidade para ainda se redimir? Teve, porque o Senhor deu vida a ele. Ele poderia ter clamado ao Senhor se arrependido, mas aí ele se enche de remorso e já sabemos o que ele fez. Então ninguém condene Judas. Porque se alguns escandalizam-se por causa da posição de Judas, às vezes nós somos pior do que Judas. Às vezes nós somos os verdugos, como se estivéssemos chicoteando o Senhor Jesus todos os dias, o entristecendo por causa dos nossos pecados. Aqui fala, versículo 11, surgirão muitos falsos profetas, enganarão a muitos. Eu devo julgar os profetas? Não. Eu devo julgar, analisar a profecia a qual eu recebo, anotar, se possível, analisar as Sagradas Escrituras e dizer, está aqui, Senhor, recebi essa profecia. Se é do Senhor, vai se cumprir. Se não for do Senhor, todos somos falhos. Não escarnecer de ninguém. O Senhor não deixou esse legado de julgar ninguém, principalmente acerca das coisas espirituais. Aqui fala, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. A iniquidade de quê? A iniquidade não é só morte, não é só violência, não é só tirar a vida de alguém, espancar alguém. Não, tem várias formas de violência. E na casa do Senhor vemos o quê? A apostasia, que é um tipo de violência espiritual contra o próprio Deus, porque o nome apostasia significa desviar-se, sair da rota. Isso entristece muito ao Senhor Deus e ao Espírito Santo. Então, por se multiplicar a iniquidade de uma forma geral, pessoas deixando o Evangelho, pessoas
vamos dizer, seguindo a caminhos totalmente hediondos contra a vontade de Deus, aqui diz que o amor de muitos se esfriará. Vamos pensar aqui, cada um, quem éramos no início da nossa fé. Como tínhamos aquela fé fervorosa, aquela vontade maravilhosa de ir à casa de Deus, de buscar a sua presença, quer na chuva, quer no sol, quer a pé. Quantas vezes na minha vida eu andei a pé, seja no sol quente, para ir pregar, para ir cantar com violão nas costas. Quantas vezes eu tenho a maior honra de dizer que alcancei esse tempo. Mas de uns anos para cá a coisa ela tem mudado. As pessoas não querem ir na casa do Senhor para buscar. As pessoas não querem ir na casa do Senhor para ouvir a palavra que alimenta a alma. As pessoas hoje em dia querem atalhos, querem facilidade. As pessoas hoje em dia só querem ouvirem o que querem. As pessoas hoje em dia esperam que os líderes façam milagre. E eu só digo que só Deus faz milagre. Se Ele quiser usar alguém para operar um milagre, Ele faz. Mas o que eu quero dizer é que sua vida não mudará se você não colocar a sua vida com Deus nos trilhos. Ou seja, o Senhor não vai operar um milagre na sua vida se nós não entrarmos num concerto com Deus. É isso que eu quero dizer. Aí tem pessoas que vão buscar os líderes e vão dizer, peço oração. E por que é que minha vida não muda? E por que é que a coisa não muda? Ora! A salvação é individual. O líder é para mostrar o caminho. Não é para fazer a coisa acontecer. Nós ensinamos o caminho, a palavra, mostramos o que ela diz e segue quem quer, é claro, enquanto pode. Aqui diz, versículo 13, esse é o versículo que desculpe os calvinistas, mas aqui está escrito, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, se alguém me perguntar, a senhora acha que há uma possibilidade de perder a salvação? E eu digo, com certeza. Mas o Senhor Jesus Cristo não morreu por todos, sendo nós todos ainda pecadores? É claro. Mas Ele não isentou a cada um de nós das nossas responsabilidades. Ele não nos isentou de dizer assim, ó, já morri por você. Faça o que quiser da sua vida, pinte e bode e você vai ser salvo. Ele não falou essas coisas não, tá certo? Ele morreu por todos para dar oportunidade a todos de vir para Ele, de buscar a santificação, de buscar uma vida que agrade a Ele, assim como um pai que ama e se compadece dos seus filhos. Assim o Senhor ama e se compadece daqueles que o temem. Então não vamos confundir a coisa ou não vamos torná-la totalmente genérica, não. Porque é engano, é ilusão, tá certo? Se você continuar nesse pensamento, você mesmo se ilude. Aqui diz, versículo 15, quando pois virdes a abominação da desolação, que falou o profeta Daniel, que está no santo lugar, quem lê, quem entenda. A abominação da desolação, ou seja, no lugar santo, ou seja, na casa de Deus, a maior delas será quando o anticristo sentar-se num trono e querer adoração e querer toda a honra e glória para ele, se é do Senhor e ele é criatura. Mas acontece que essas coisas aqui já têm acontecido devagar e eu vou mostrar a vocês. Por exemplo, a igreja do Senhor Jesus, o templo, a propriedade exclusiva do Senhor Jesus, é 4 paredes, é grande, é pequena, é simples, mas é o lugar que adora o Senhor Jesus, também conta. Ele tem como uma propriedade, embora não habite em templos humanos, como disse Estevão. Mas é como uma propriedade dele, de repente ele vai visitar.
está lá dando mais ênfase ao ser humano do que a ele que é criador. Está dando mais ênfase às coisas do mundo do que a ele que é o criador. Está dando mais ênfase às coisas do mundo para chamar o povo, para encher a igreja, do que a ele. Aí ele se entristece, o Espírito Santo se afasta e depois ninguém reclame. Porque uma coisa eu digo, há lugares muitos que já visitei, e se tem uma oportunidade ainda de visitar, a gente percebe a presença de Deus. E eu digo a vocês que são os lugares mais humildes, não tendo nenhuma objeção pessoal, se a igreja ela é grande, bem construída, eu acho muito bonito, muito maravilhoso, dá o melhor para o Senhor Jesus. Mas eu quero dizer que também já entrei em templos, onde eu fico preocupada, que eu digo assim, meu Deus, por que é que eu sinto que como se o Senhor tivesse ausente daqui? Ah, é porque foi uma igreja tradicional? Não. Eu conheço todas as doutrinas. É porque simplesmente é como se algo fosse tão dado ênfase ao ser humano que o Criador ele faz igual fez com Laodiceia. Ele sai e fica batendo do lado de fora da porta. Porque se alguém abrir, aí ele diz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Então tem lugar que a gente observa e eu digo, meu Deus, porque eu não sinto a tua presença aqui? Por que que parece aqui pior do que a sequidão do Saara, do deserto? O louvor parece que não sobe do povo. A palavra, ela parece inóspita. O que é que acontece? O que é isso? E já sabemos que a ausência do dono da igreja, porque outro dono, chamado ser humano, resolveu tomar conta. É bem assim. Que o Senhor nos ajude. E esse templo grande que eu fui, conheço de muitos anos. Templo grande. E eu digo, Jesus, aqui se sentia a tua presença, embora era uma luta espiritual, mas por que é que eu estou percebendo a tua ausência, meu Senhor da glória? O que é que está acontecendo? E o Senhor me fez entender que é porque ele, como dono da igreja, às vezes não é visto como tal. O povo põe cartazes políticos dentro da igreja. O povo põe, vamos dizer, faixas grandes de pessoas que pregam, que cantam. Isso não agrada a Deus, gente. Isso é como se fosse uma idolatria, um tipo de abominação que vai entrando devagar. Como diz um servo, uma serva de Deus, não precisa dessas coisas. Sabemos que o melhor que podemos ver e alegrar a nossa alma é a presença de Deus na nossa vida, não é os holofotes. Essas coisas não, essas coisas matam espiritualmente, enchem o ego, sabe? Faz com que a pessoa se sinta melhor, a superpoderosa. E essa, na verdade, numa linguagem bem bizarra, mas todo mundo vai me entender, a síndrome de Satanás, porque um dia ele se sentiu assim. Ah, eu sou poderoso. Ah, eu ando por cima de pedras afogueadas. Eu sou o mais lindo. Eu sou o mais inteligente. Eu sou o mais, assim, deslumbrante. O Criador me fez assim, então serei semelhante ao Altíssimo. E aí foi a queda dele. Que Deus tenha misericórdia de nós. Aqui mais quero falar mais um pouco apenas das palavras do Senhor Jesus em seu sermão apocalíptico de Mateus 24, seu sermão onde ele profetizou o princípio das dores. E aqui ele fala mais algumas coisas. Versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias.
Aí eu pergunto a vocês, os dias têm sido abreviados ou não tem? Além de enfadonhos assim, no sentido de não agradecer a Deus, eu agradeço a Deus por cada dia. Mas eu sinto assim, como um jugo assim, que antigamente a gente sentia o ar mais puro, sabe? E além disso, dessa luta espiritual, o dia no instante se vai. A gente abre o olho, daqui a pouco é hora de fechar ele. Agora uma coisa eu digo a vocês, tem lugares que o dia rende mais. É a misericórdia de Deus. Aqui fala mais uma coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Mas aonde tiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. Eu sempre leio na Bíblia, e eu às vezes demorava a entender essa parte, pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres, as águias. E eu dizia, meu Deus, me mostre mais aqui, eu preciso mais aprender a tua palavra. O que é que significa isso que o Senhor está falando aqui? E o Senhor me mostrou o que significa. Significa o seguinte, que para o cristão e para todos, existem 3 ceias. Existe a ceia a qual para os salvos em Cristo Jesus fazem aqui em memória do Senhor Jesus, seja uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez a cada 15 dias. O Senhor não estabeleceu quantos dias. Aí tem a grande ceia que será no céu, tem dos salvos, dos santos, dos lavados e remidos no sangue do Senhor Jesus. Glória a Deus. Mas tem uma terceira ceia, certo? E essa terceira ceia, eu estou procurando um versículo em Apocalipse para mostrar a vocês dessa terceira ceia. É quando o Senhor, ele fala, manda o anjo e diz, vinde, vem, toda espécie de animal que voa. E diz mais, ali estão os cadáveres, comam a carne dos grandes, dos pequenos, de todos. Todos que tiverem ali, é o banquete para vocês, é a ceia para vocês. Essa é a terceira ceia, que dá o significado como diz, dos abutres, e assim, onde estiver o cadáver, virão os abutres. Então, esse é o significado. Aqui, achei. Apocalipse, capítulo 19, versículo 17. Está alinhado a Mateus 24, 28. Eu repito. Pois aonde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águias. Pois muito bem. Aí aqui, Apocalipse 19, versículo 17 diz: E vi um anjo que estava no sol e clamou em alta voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: Vinde, ajuntai-vos à ceia do grande Deus. Aqui o anjo não está convocando o ser humano, não, está convocando as águias, as aves, não é isso? Aí aqui diz versículo 18, para que comais a carne dos reis, tribunos, dos fortes, dos cavalos, dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres, servos, pequenos e grandes. Então, por que isto? Aí aqui diz, versículo 21, e os demais que foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo,
todas as aves se fartaram de suas carnes. Então aqui não está falando de ceia para ser humano não, certo? Está falando de ceia para animais. É a terceira ceia, Apocalipse 19, versículo 17. Então, é onde se concilia com Mateus 24, o versículo que eu li, que diz que aonde se ajuntarão as águias, as aves, os abutres, é onde tiver cadáver. Pois muito bem, é o terceiro tipo de ceia, ou seja, os que desobedeceram ao Senhor, os que não quiseram nada com Ele e que morrerão. Então o corpo, como diz nesse sentido aí, mais adiante, no tempo que só o Senhor sabe, como diz, os que ficarem na grande tribulação. Então, o que é que vai acontecer? Os corpos que, como diz, ficarem ali, serão refeição para as aves do céu. Que Deus tenha misericórdia de nós. Essa palavra é de alerta. Vamos nos alertar para o Senhor enquanto podemos, porque sem Ele nada podemos fazer. Deus abençoe a todos.